de Janeiro é responsável por mais da metade do efetivo de oficiais superiores da Força Aérea Brasileira. Eles vão para Barbacena, em Minas Gerais, estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar para depois entrar na Academia da Força Aérea. O deputado Samuel Malafaia, que foi cadete, celebrou esse forte vínculo com o Estado, homenageando o Dia da Força Aérea Brasileira e também o Dia do ex-aluno da EPICAR. A Força Aérea Brasileira, como qualquer outra força aérea, é extremamente importante para qualquer nação. E o Brasil, como um país continental como o nosso, as distâncias são muito grandes, mas ainda a Força Aérea se torna importante. Importância no cenário nacional, na estratégia de defesa aérea do nosso território, das nossas fronteiras, é muito relevante. E eu que compreendo bem, porque eu fui cadete, então eu estudei lá em 1968. O atual comandante-geral da Aeronáutica, o brigadeiro Rossato, é da turma de 1969, uma turma depois da minha. Então, desde 2003, 2004, que a gente faz essa homenagem de 2 em 2 anos aqui, homenagem à Força Aérea Brasileira, cujo dia se comemora no país no dia 23 de outubro, e aqui no dia 5 de outubro a gente homenageia a Força e homenageia também os ex-alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Outra homenagem feita pelo deputado foi ao atual comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, que recebeu a medalha Tiradentes. O vínculo da Força Aérea com o Rio de Janeiro é muito forte. A nossa aviação praticamente nasceu no estado do Rio de Janeiro. O Campo dos Afonsos, onde nós formamos por décadas os nossos pilotos, eles têm esse forte laço afetivo com o Rio de Janeiro. E nós vemos nesse momento uma demonstração desse nosso relacionamento forte com o Estado do Rio. Um dos principais defensores do plano para criar uma força aérea independente no Brasil foi o presidente Getúlio Vargas. Através de um grupo de estudos realizado por ele em 1940, nasceu a estrutura do Ministério da Aeronáutica e a nova agência governamental foi então fundada em janeiro de 1941. O ramo militar inicialmente recebeu o nome de Forças Aéreas Nacionais e em 22 de maio do mesmo ano passou a se chamar Força Aérea Brasileira. A Força Aérea nasceu da Força da Marinha do Brasil, da Força Aeronaval e da Aviação do Exército. A parte da Marinha estava na Ilha do Galeão, aqui na Ilha do Governador, e a parte do Exército estava no Campo dos Afonsos. Essas duas bases históricas, tradicionais, nós herdamos o Galeão da Marinha e os Afonsos do Exército. Foi um início bem interessante, porque juntou todos os conhecimentos que tinha do Exército e da Força Aérea. E muitas das nossas tradições são herdadas daquela mesma época. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, tem como missão transformar os alunos em cadetes, preparando os jovens para ingressar no curso de formação de oficiais aviadores da Academia da Força Aérea. Você faz lá, é o primeiro degrau, você faz o nível de 2º grau aqui. Então você estuda todas as matérias do 2º grau e mais uma parte de aviônica, uma parte de motores, sempre um pedaço, faz a parte militar, as sugas militares, e a gente passa a ter uma cabeça assim multidisciplinar, que quando sai de lá dá para ir para a aviação, mas no meu caso, por exemplo, eu não tive sorte, meu sonho nessa área não se realizou por causa da vista. Mas eu estava preparado e fiz prova para a UERJ, passei, eu sou engenheiro mecânico, e depois desenvolvi bastante a parte de engenharia e vim ser deputado aqui na Alerj. O deputado Samuel Malafaia falou sobre 3 importantes projetos da aeronáutica que, além de trazer investimentos para o país, movimentam o mercado de trabalho através da demanda por mão de obra. Um é a substituição dos aviões de caça, Gripen, que vem da Suécia, compraram 36, alguns serão fabricados lá, outros aqui. Isso é um projeto que dá mão de obra e traz milhares de dólares para o nosso país. Outro é o KC-390, que é um avião de bombardeio e de transporte, um avião pesado que substituirá os C-130, que já estão obsoletos. Esse avião vai ser fabricado pela Embraer e já existe mais de 200 compradores, já mais de 200 unidades encomendadas para quando ele começar a sair, o protótipo já voou e
a produção em escala vai se dar logo a seguir. E nós estamos desenvolvendo também o sistema de lançamento de foguetes nacionais. Com isso a gente vai economizar, quer dizer, o país vai economizar recursos que utiliza para fazer os seus testes, para mandar foguetes importados para ver a parte climática e a parte de controle da navegação aérea.